abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 2, a partir do verso de número 11. E vou estar lendo até o verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer que obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Somente até aí a leitura do nosso texto. Feche seus olhos. Mais uma vez, vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que possa falar aos nossos corações. Deus santo e amado, nós damos graças ao Senhor pela palavra do Senhor. E louvamos a Ti, ó Deus, porque podemos estar diante dela nesse momento. E pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco através dela. Ó Pai, que durante toda a meditação, a exposição desta noite, Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, hoje eu gostaria de meditar com você sobre um tema muito importante, principalmente hoje, como o primeiro domingo do ano. É importante nós olharmos para o restante do ano e termos em nosso coração mesmo o intuito de vivermos em conformidade com a palavra do Senhor. Em termos uma vida completamente moldada pelo Evangelho. Em termos uma vida completamente moldada pela palavra do Senhor. Então eu gostaria de meditar com você sobre esse tema, a vida em conformidade com o Evangelho. E diante do texto que nós acabamos de ler, tirar aí algumas aplicações para as nossas vidas, mediante ao que nós acabamos de ouvir nesse momento. E quando nós refletimos sobre a nossa vida, uma das conclusões que nós podemos chegar é que a vida, ela é um tanto quanto complexa. Isso é verdade. A vida é muito complexa. A grande complexidade nas nossas vidas. E às vezes nós temos a grande dificuldade de responder ou nos portar em situações em que por muitas vezes parece que duas ações são totalmente opostas, são totalmente conflitantes. Sabe quando você precisa tomar uma decisão e as opções que você tem são conflitantes, são opostas entre si.
E com isso você passa a refletir e a ponderar qual opção é a melhor. E a vida ela é recheada desses momentos. Há várias vezes em que precisamos tomar decisões que nos parecem antagônicas entre si, nos parecem opostas entre si. Por exemplo, imagine-se num incêndio, ou imagine um incêndio. E um homem, o que faria um homem ao perceber que o seu sobrinho, ele padece ali em meio às chamas, ele está totalmente preso em meio às chamas? O que esse homem faz? Ele percebe que seu sobrinho está ali, e que seria completamente difícil entrar lá e resgatar o sobrinho. O que esse homem faz? Ele entra, coloca a sua vida em risco e se arrisca, talvez na possibilidade de padecer ele e o sobrinho, ou ele entendendo que ele é um pai de família, tem uma esposa, tem os seus filhos. Ele entende que é melhor manter-se vivo porque tem uma família para sustentar. Difícil decisão, né? Muito difícil. E por mais que seja talvez um extremo este exemplo, mas diariamente nós estamos diante de conflitos, diariamente. Nós nos vemos em conflitos e nos vemos em dificuldades. Nos vemos em escolhas complexas, escolhas difíceis. Talvez decisões que nós precisamos tomar, e muitas pessoas às vezes tomam decisões, talvez fundamentadas no seu ponto de vista, talvez com uma ética, talvez com posturas, talvez com um pensamento político. O que é que molda a sua vida ao você tomar essas decisões? O que é que impulsiona a sua vida ao você escolher ou ponderar em situações talvez complicadas, complexas? O que é que motiva você? Sua ética? Seu pensamento com respeito à moral? Sua visão política? Suas escolhas, os seus gostos? Seu benefício? O que é que molda você quando você se propõe? Muitas pessoas, elas tomam escolhas fundamentadas na sua ética. Essa sua ética, ela pode ter origem em várias coisas. Podem ter origem, por exemplo, num pensamento humanista. Podem ter origem num pensamento budista, islâmico, ateu, ou às vezes até mesmo um pensamento cristão. A Bíblia é o seu ponto de partida. Eu gostaria que durante esse momento aqui nós refletíssemos um pouco sobre isso. Para o crente, para nós cristãos, a resposta a esses conflitos precisa ser retirada, precisa ser extraída de um único local, porque nós temos algo que nós chamamos de verdade, e isso é muito importante. Em 1981, na Universidade de Notre Dame, Francis Schaeffer, ele discursou algo muito interessante. Ele diz o seguinte: o cristianismo não é uma série de verdades, no plural, mas é uma verdade com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. E ele continua dizendo: o cristianismo bíblico é a verdade concernente à realidade total. É a propriedade intelectual desta verdade total. E então vive segundo esta verdade. Você compreende o que ele disse? Primeiro, o que Francis Schaeffer afirma aqui é que existe uma única verdade, e o cristianismo e defende e entende que há uma única verdade. Sabe aquela ideia de, eu tenho para mim que este texto, ou que essa verdade é assim, ou que o mal, ou que a verdade, ela depende um pouco do ponto de vista. Não. Dentro do que Francis Schaeffer está defendendo, o cristianismo, ele precisa compreender que há uma única verdade. Há uma única verdade. Segunda coisa que ele afirma aqui para nós é que a verdade do cristianismo, ela abrange o todo da nossa realidade. Como ele diz aqui, ela não é referente somente a assuntos religiosos, ou que nós julgamos ser assuntos religiosos. Às vezes a gente acha que o cristianismo tem a ver só com coisa da igreja e ponto final. Não, ele diz que o cristianismo abrange o todo da nossa vida. A nossa vida por
completo. É isso que ele vai afirmar. A terceira coisa, ele vai dizer que viver a vida cristã é ser conduzido por esta verdade que abrange o todo da nossa vida. São 3 verdades que ele disse aqui. Há uma única verdade. Essa verdade abrange o todo da nossa vida. E o crente verdadeiro é conduzido por essa verdade. 3 coisas muito importantes. E é basicamente o que Paulo vai nos ensinar aqui nesse texto. A conclusão que nós precisamos ter é que a nossa vida, ela precisa ser vivida em conformidade com o Evangelho. Daí o tema da nossa mensagem esta noite. A Bíblia, o Evangelho, precisa ser o fundamento. Ele precisa ser a base para todas as questões das nossas vidas. Perceba o que o salmista diz lá no Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. É a palavra do Senhor. É quem nos conduz. É quem ilumina os nossos caminhos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, um texto clássico, que provavelmente você sabe de cor, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é útil para tudo nas nossas vidas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que o Evangelho é a norma do crente. Norma é uma palavra que vem do latim e ela significa esquadro de carpintaria. É um instrumento usado para ver se os cantos ou se as linhas estão simétricos, estão retos. E Paulo afirma que a palavra de Deus é esta norma. É ela quem vai verificar se a sua vida, se a minha vida, estão em conformidade com a vontade de Deus. Estão em simetria com a vontade de Deus. Estão alinhadas com a vontade de Deus. É o Evangelho quem faz isso. É o que Paulo nos ensina. Dentro desse contexto paulino, a Bíblia ela pode ser empregada de algumas maneiras. Ela pode ser empregada como guia, ela pode ser empregada como sentinela, ela pode ser empregada também como bússola ou como princípio. Guia no sentido de que indica uma rota que nós devemos seguir. Ao passo que as sentinelas, elas nos advertem contra as decisões ou caminhos errados. É também bússola porque nos ajuda a obter orientação. E princípios porque reúnem ideias que se resumem em vários exemplos que nós podemos encontrar nas Escrituras. Esta é a Bíblia, é a nossa norma. Nós afirmamos que ela é a nossa única regra de fé e de prática. A carta que nós acabamos, o trecho da carta de Gálatas que nós acabamos de ler, está entre um contexto e uma narrativa muito interessante. Vale a pena destacar que Lutero, ele tem como a carta aos Gálatas, tinha como a carta aos Gálatas o seu livro favorito. Lutero afirmava que era o seu livro favorito das Escrituras, porque ele considerava como o livro mais importante para o cristão. Lutero apresenta, e ele diz que a carta aos Gálatas apresenta a liberdade verdadeira proporcionada pelo Evangelho, onde o homem, pelo Evangelho, segundo Lutero, é liberto do medo, é liberto da sua consciência, ele tem liberdade de consciência, ele tem liberdade das questões básicas do coração, fala sobre a verdadeira alegria proveniente do Evangelho. Por isso ele gostava tanto desta carta. Lutero dizia que o tema central aqui desta carta é confiança no Evangelho. Para que eu e você possamos aprender a confiar plenamente no Evangelho. Porque ele traz a liberdade que nós tanto precisamos. E o texto é interessante. Porque o texto ele vai narrar um momento muito interessante. Que está também narrado em Atos dos Apóstolos. Que é a visita do apóstolo Paulo a Jerusalém. E essa visita do apóstolo Paulo a Jerusalém foi um dos momentos mais importantes na história da igreja.
É um momento de suma importância, porque as decisões feitas ali nesse concílio, que é chamado de Concílio de Jerusalém, são importantes para a união, para a comunhão do povo de Deus, muito importantes. Paulo, então, vai a Jerusalém. E Paulo, então, ali em Jerusalém, reunido ali, foi estabelecido dentro e após essa reunião, a grande verdade unificadora: somos salvos pela fé em Cristo Jesus. A nossa salvação tem como base a fé em Cristo Jesus, única e exclusivamente pela fé. Este foi o ponto defendido e que traz esta verdade unificadora do Evangelho. Gentil, grego, judeu, brasileiro, é salvo pela fé em Cristo Jesus. É o que nos une, é o que unificou a igreja, que tornou a igreja um corpo orgânico, unido para a glória de Cristo. Nada mais, nada além. Os gentios não precisariam se submeter aos ritos judaicos, porque esta era a questão. Os judeus queriam que os gentios se submetessem aos ritos alimentares, circuncisão, mas então eles se reúnem e ali eles entendem que o que une eles não são os ritos, mas é a fé em Cristo Jesus. Então o texto ele nos apresenta uma tensão que houve entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. É interessante isso. O que nos mostra que existem tensões, sim, entre o povo de Deus. Existem tensões e que elas precisam ser resolvidas com amor, com graça, com dedicação à palavra do Senhor. Por vezes teremos conflitos. Talvez há conflitos entre irmãos aqui da nossa igreja que precisam ser resolvidos com graça, com amor, com dedicação ao Evangelho. E Paulo relembra este momento na carta. Pedro estava, diz o texto, comendo com os gentios. Mas quando alguns da parte de Tiago chegaram, por medo ele foi se afastando. É o que o texto nos diz aqui. O ponto é que, além da circuncisão, os judeus que se convertiam ao cristianismo e mantinham as velhas práticas, levavam também com zelo as leis cerimoniais da purificação, conforme está escrito em Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 15 e Levítico capítulo 20. Eles levavam muito a sério isso. Eles continuavam com todo o zelo destes ritos, dessas cerimônias. Essas leis eram um método de ensino usado por Deus, ao qual mostrava que os pecadores não podem entrar na presença dele sem antes se purificarem. É o que nos mostra, é o ensino em cada uma destas leis. E o interessante é que Pedro, o sujeito aqui da narrativa, o homem colocado em xeque aqui na narrativa, estava quando Cristo explica que agora já não há mais animais impuros, lá em Marcos capítulo de número 7. E parece que Pedro não entendeu muito bem, porque em Atos capítulo 11, em uma visão, Jesus explica para ele novamente. Ele precisa explicar: Pedro, vou relembrá-lo aqui daquilo que eu já disse. E ele fala novamente. Antes da sua visita a um gentio ali chamado Cornélio, ele vai ter esta visão. Em Atos capítulo de número 15, Pedro defende os gentios, dizendo que a purificação deles é pela fé e não pelos ritos. É Pedro quem disse isso. Então, ao se afastar dos gentios, aqui no nosso texto, ele é culpado, e Paulo usa uma palavra forte para isso, de hipocrisia. Os judeus estavam sendo hipócritas juntamente com Pedro, é o que ele diz aqui no nosso texto. Não porque as suas convicções mudaram. O que moveu Pedro a tomar esta atitude foi medo. É o que Paulo diz: temendo os da circuncisão, temendo aos que vinham da parte de Tiago. Então, ao se afastar aqui por medo, esse medo estava afastando Pedro de um posicionamento nos conformes da Escritura. E Paulo questiona isso. Pedro, por quê? Por que você não está
agora se portando em conformidade com as Escrituras. Verso de número 14, veja o que diz o texto, por favor. Eu gostaria que você se atentasse para esse verso. Paulo usa um verbo que no português foi traduzido aqui como procediam corretamente. É o verbo que foi traduzido aí no nosso português. A ideia é que ele não estava andando com o evangelho. Essa é a ideia. No original, esse verbo tem um prefixo. Prefixo que no grego é orto. Um prefixo que hoje nós usamos muito no nosso português. Orto quer dizer correto. Por exemplo, você já ouviu a palavra ortodontista. Você vai a um ortodontista para endireitar, alinhar os seus dentes. Você vai num ortopedista para endireitar, alinhar ali as suas pernas, talvez os seus pés. Então, esta palavra orto, esse prefixo que tem a ver com correto. O evangelho é uma regra régia, é o que ensina Paulo. É o que vai endireitar as nossas vidas. Então ele diz: Pedro, você não está vivendo, procedendo corretamente. Você não está andando com o evangelho, em conformidade com o evangelho, de forma correta. Você não está andando, Pedro. Você precisa se realinhar. Você precisa se endireitar. Porque o evangelho é a verdade régia. E esse evangelho, que é a verdade, ele nos molda com implicações para tudo na nossa vida. Tudo. Então não é por medo que você se afasta dos gentios. Esta é a verdade que nós defendemos. Eles são purificados pela fé em Cristo. Por que se afastar? Por que se afastar? Pedro teve medo, talvez movido pelo legalismo. Pedro teve medo, talvez movido pelo seu nacionalismo judaico. Ou talvez pelo seu sectarismo. Quem sabe racismo. Nós não sabemos o que moveu, o que gerou medo em Pedro aqui. Mas Paulo percebe que os seus posicionamentos não eram compatíveis com os ensinamentos bíblicos. E ele precisou exortar a Pedro. Pedro carecia de exortação. E aqui, queridos, há uma lição muito importante para nós. A primeira lição que nós aprendemos aqui, antes das nossas aplicações, não tenha as atitudes de Pedro. Não seja legalista. Não seja bairrista, ao ponto de achar que você pertence a uma classe superior a outros. Não seja assim. Não seja elitista nas suas escolhas. Não seja. Nós não podemos ser dessa forma. Talvez essas atitudes como as de Pedro tem tomado, é a forma como nós às vezes agimos, ou às vezes temos as nossas atitudes classistas, sabe? De nos dividir em classes. Não tenha atitudes como a de Pedro. Não seja dessa forma. E a outra lição que nós aprendemos aqui é: precisamos ser como Paulo. Se vemos um irmão errado, ele precisa ser exortado. Ele precisa ser chamado à correção. Às vezes, por medo, nós não corrigimos. Às vezes, por negligência, eu não quero me meter nesse assunto, então eu prefiro ficar calado. Não, nós precisamos exortar. O Evangelho nos dá autoridade para isso. A palavra do Senhor nos chama a fazer isso. Se vemos um irmão pecando, precisamos ir lá com amor, com graça, mas também com a autoridade da palavra do Senhor e exortá-los. Então, diante do conflito, a ação de Pedro, ela não foi em conformidade com o Evangelho. Paulo não diz simplesmente que ele estava aqui infringindo uma lei. Paulo diz: Pedro, você se esqueceu do Evangelho. Você se esqueceu do que nós defendemos. Você deixou de lado isso. E não pode ser dessa forma. Algumas aplicações aqui para as nossas vidas, queridos. A primeira delas é que o Evangelho, ele nos deu uma vida diferente. É a primeira verdade que nós aprendemos aqui. O Evangelho nos dá uma vida diferente. Pedro parecia, de alguma forma, ainda estar preso na sua vida anterior.
enraizado nela. E Paulo ensina que agora, onde ele morreu para a vida anterior e passou a viver essa vida nova proveniente do Evangelho em Cristo, ele verdadeiramente tem vida, só há vida em Cristo. Morremos para quem nós somos e agora vivemos em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira vida. Esta é a verdadeira vida. A vida anterior era apenas uma busca por recompensas. Agora, após a justificação em Cristo, nós podemos obedecer a Deus. Nós podemos agora viver a vontade de Deus, ter uma vida em conformidade com a palavra de Deus, movido por uma nova motivação, muito mais sadia e muito mais poderosa. Muito mais. O Evangelho nos deu uma vida totalmente diferente. Uma vida verdadeira. Para Paulo, uma vez justificado pelo Evangelho, não faz mais sentido viver pelos mesmos preceitos, viver com as mesmas vontades, viver com as mesmas inclinações. Não faz mais sentido. Uma vez que fomos justificados e resgatados por Cristo Jesus. Ele considera morto. Paulo se diz que se considera morto para tudo isso. Ele agora só quer viver para aquele que o amou e assim mesmo se entregou por ele. Eu só quero viver por esse que me amou e se entregou por mim. É só para ele que eu quero viver. É por ele que eu vou, de fato, viver a minha vida. Os versos 20 e 21, muitas vezes aqui interpretados de forma isolada, é importante que se leia junto esses dois versos. Da forma que deve ser, lembrando que no grego se trata aqui de uma única oração aqui. E vai nos ensinar que esta nova vida, essa vida diferente, deve ser vivida com base em quem nós somos em Cristo Jesus. É Jesus quem vai definir quem nós somos agora. Não são as nossas vontades, não são as nossas paixões, não são os nossos desejos. O mundo, ele vai dizer que os seus amores definem quem é você. O mundo vai dizer que as suas vontades definem quem é você. O mundo vai dizer que as suas paixões vai definir quem é você. Mas a Bíblia diz que quem define quem nós somos é Cristo. E somente Cristo. Não anulando essa graça que nos deu uma nova vida. Não vivendo como se Cristo tivesse morrido ou não tivesse morrido. Por isso o Evangelho precisa nos moldar. Por isso o Evangelho ele precisa transformar as nossas vidas, precisa moldar o meu pensamento, precisa moldar as minhas posições, precisa moldar as minhas escolhas. Porque a vida dada pelo Evangelho é diferente. E é Ele que molda, transforma quem eu sou. 2025 você precisa viver em conformidade com o Evangelho. Você precisa viver dessa forma. Pedro, aqui diante de um dilema, se posicionou moldado pela lei. Paulo nos ensina que em tudo vivemos por quem nós somos, pela fé em Cristo. Em tudo nós vivemos pela nossa fé em Cristo Jesus. O Evangelho nos deu uma vida diferente. É a primeira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto. E a segunda verdade é que é tudo ou nada. É tudo ou nada. Sim, ou você é cristão o tempo todo, ou você não tem sido um cristão verdadeiro. Ou você é crente todos os dias da sua vida, ou você não tem sido um crente verdadeiro. É tudo ou nada. Se em algum momento a razão da nossa vida está fora de Cristo, foi colocada sobre a lei, ou quem sabe foi colocada sobre um posicionamento político, ou quem sabe foi colocado sobre a ciência, ou quem sabe foi colocado sobre as suas capacidades, Paulo afirma: Cristo morreu em vão. É isso que ele nos diz. Se a razão
do meu existir não está em Cristo, algo está errado. Algo está totalmente errado. Ou Cristo faz tudo, ou Ele não faz nada. A gente precisa entender isso. Ou Cristo é o seu tudo, ou o seu entendimento de Cristo Jesus está equivocado. Não existe combinação de mérito e graça. Parte da sua vida é por mérito e parte da sua vida é por graça. Não existe essa combinação. Não existe essa mistura. Então, tudo em nós, todos os nossos dilemas, todas as coisas que estão diante de nós todos os dias, o que irá moldar, o que irá conduzir você, o que vai conduzir os seus pensamentos, o que vai reger as suas ideias. O seu posicionamento político é a sua ideia, a sua ideologia, é a sua vontade, é o seu entendimento da ciência? Não, é Cristo e o Evangelho. É isso que nos molda. É isso que nos conduz. Meus queridos, pare de fragmentar a sua vida. Pare de fragmentar. Não ache que de segunda a sexta, o seu ir ao trabalho, o ir à escola, ir à faculdade, arrumar a casa, cozinhar, não são assuntos espirituais. Pare de pensar dessa forma. Nós não podemos continuar pensando dessa forma. Pare de achar que esses assuntos, trabalhar, estudar, não tem nada a ver com o Evangelho. Pare de pensar dessa forma. O que a Bíblia nos ensina é que foi o próprio Deus quem sujeitou todas as coisas ao seu Filho. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 27 e 28. Foi o próprio Deus quem reconciliou em Cristo e com Cristo todas as coisas, quer seja no céu, quer seja na terra. Isso está em Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Nós não podemos viver uma vida fragmentada, dividida. O teólogo holandês Abraham Kuyper, ele diz algo muito interessante. Certa vez ele diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre a qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Tudo em nossa vida, tudo em nossa existência pertence a Cristo Jesus. É isso que Paulo nos ensina em Colossenses. Que não há nada que não esteja sujeito a Jesus. E que Deus reconciliou em Cristo e com Cristo todas as coisas. Como eu disse lá no início, a Bíblia para nós é guia, sentinela, bússola e também princípio. Essa é a verdade bíblica para nós. É o que a palavra do Senhor é para todos nós. Ela precisa ser o nosso guia. Ela precisa ser o sentinela que alerta você todos os dias. Ela precisa ser a sua bússola. Quando caminhos precisam ser consultados, ela quem deve ser consultada. E ela que precisa ser para nós princípios. O nosso princípio, a nossa base, a nossa regra. O nosso instrumento de carpinteiro que nos alinha, nos endireita à vontade do nosso Deus. É a palavra do Senhor. É ela quem faz todas essas coisas. Queridos, ou tudo é rendido ao senhorio de Jesus, ou não estamos vivendo um evangelho, uma vida em conformidade com o evangelho. Tudo precisa estar rendido ao senhorio de Cristo. O seu lar precisa estar rendido ao senhorio de Jesus. A sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida acadêmica, a sua vida amorosa, ela precisa estar rendida ao senhorio de Cristo. Os planos que você fez para esse novo ano precisam estar rendidos ao senhorio de Cristo.
as escolhas que você fará ainda esse ano, precisam estar rendidas ao senhorio de Cristo. Precisam estar em conformidade com a vontade desse Deus. Por isso, viva em conformidade à sua palavra. Como nós ouvimos aqui durante a semana, no nosso culto de final de ano, essa época do ano é a época de planejamentos, é a época de decisões. Talvez é importante revê-las, depois que você escutou o que você escutou essa noite. Talvez seja importante revê-las, revisitá-las, fazer uma revisão. Será que tudo aquilo que eu planejei tendo Jesus como Senhor? Será que todos os meus planos, será que todos os meus projetos eu fiz tendo Cristo como Senhor? Ou tudo é rendido ao senhorio de Cristo? Ou a nossa vida não está em conformidade com a sua vontade? Não está. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que Deus aplique a sua vontade nas nossas vidas, todos os dias. Que você e eu, nós venhamos compreender que Cristo e o Evangelho nos deu uma vida nova. E como Paulo entende, nós não podemos entender de outra forma. Não há sentido em querer viver da mesma maneira, uma vez que Cristo nos proporciona uma nova vida. Não faz sentido. E entender que Ele precisa ser Senhor do todo da nossa vida. Que o senhorio de Cristo abrange o todo da nossa vida. Que os assuntos espirituais não são somente os assuntos tratados no domingo, são todos os dias. O seu trabalho precisa estar rendido ao senhorio de Cristo. Tudo na sua vida, precisa ser moldado, conduzido pela verdade do Evangelho, em nome de Jesus. E como nós acabamos de cantar nesse momento, antes da mensagem, que por toda a vida, nós possamos bendizer ao Senhor, e em toda a nossa vida, bendizer ao nosso Deus, com tudo aquilo que nós somos, em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, e nós vamos orar ao Senhor.